Faltou o Leonardo, tadinho, vai lá, aqui ó, Otávio. Então isso aqui vai ser um compromisso com as Escrituras, né? Nós temos essa responsabilidade, tá bom? Então todas as vezes que você olhar para a Bíblia, você deve lembrar, eu tenho a responsabilidade intransferível de falar de Cristo para as pessoas. Amém? Amém. Muito bem. Abra sua Bíblia no livro de 2 de Timóteo. Agradecer ao pastor Sérgio, não está aqui conosco, está viajando, pela oportunidade que ele me confere de pregar essa manhã. Johnny, pode. O título da mensagem que trago no coração para repartir com os irmãos, o título, vocês ainda têm o hábito de anotar mensagens? Então devem voltar. Um outro alvo para este ano. Falar de Cristo, estou certo, seu Jamil? E anotar. Né? A retenção é muito melhor. Né? Muito bem, o título da pregação desta manhã é o seguinte: senso crítico sobre si mesmo. Eu creio que todos nós devemos desenvolver um senso crítico sobre nós mesmos. E uma das lições que eu aprendi em 2021 foi me avaliar com senso crítico, né? Plantando uma igreja do zero, sendo que eu nunca fiz isso. Eu e Juliana estamos envolvidos com missões desde 2007, ou seja, já são 14 anos envolvidos com missões em tempo integral. Mas plantando uma igreja do zero é a primeira vez. E nesse ano de 2021 tem sido um ano diferente por muitas razões. Mas uma delas é o fato de que estamos engajados, fazendo missões, mas de modo diferente. De modo diferente. Então eu tive que ser muito crítico comigo mesmo. Um senso crítico. Para ver se eu estou fazendo certo. Né? Onde é que eu posso melhorar? Porque eu não quero errar. Os erros que eu cometi nos ministérios anteriores, eu não quero voltar a cometer. Eu quero melhorar. Né? A cada ministério, a cada ano, eu quero melhorar. Então eu preciso me avaliar. Eu acho que vocês precisam se autoavaliar. Né? Eu acho isso muito importante, avaliar suas ações, suas decisões, suas estratégias. Talvez você esteja no caminho certo, mas a estratégia não é tão boa. Você tem que mudar a estratégia. Então, eu precisei desenvolver esse senso crítico. Inclusive, eu e Juliana fomos fazer uma conferência em Oswaldo Cruz, e o pastor Yuri compartilhou exatamente isso comigo. Falou, é uma pena quando nós encontramos pastores, missionários, obreiros que não têm senso crítico. Nós precisamos fazer perguntas a nós mesmos, né? O caminho que estamos pegando é o melhor? A minha postura é assertiva? O que eu posso fazer para eu melhorar? Né? Todos nós devemos desenvolver senso crítico. Todos nós. Colocar-me em avaliação, talvez até pedir para outras pessoas te avaliar. Né? Perguntar, por que não? Aceitar sugestões, acatar recomendações. Irmãos, eu não sei tudo. Seria muita prepotência. Né? Eu estou aprendendo, você também está aprendendo. Eu posso mudar, eu posso melhorar, eu posso fazer diferente. Não há nenhum problema em receber um conselho. Tanto é fato que quando eu e Juliana chegamos em Araputi, eu fiz questão de criar um grupo no WhatsApp com 7 pessoas
para me ajudar, para me avaliar, porque eu quero diminuir os erros, eu quero acertar mais e errar menos. Então, por que não escolher pessoas que você confia, que sabe que vai falar a verdade para você, para te avaliar? De onde é que eu estou errando? O que eu posso fazer para eu melhorar? Obrigado. Foi o único que se lembrou. E depois de um ano, por que não fazer um balanço? É importante fazer um balanço, sentar e fazer os cálculos. Inclusive algumas empresas, o que eles fazem no final do ano? Um balancete. Eles sentam para calcular os custos, os ganhos, as perdas. Irmãos, isso é sensatez. Para que você consiga, através de uma planilha, você visualizar: poxa vida, eu não desempenhei bem essa área. Olha, vem cá, não está legal isso aqui, está vendo? Vamos pedir direção para Deus para a gente melhorar essa área aqui. A gente não pode repetir de novo 2022 os mesmos erros, poxa. Os mesmos erros. Então você precisa fazer um balancete. Você precisa olhar para trás e ver onde você errou, onde você deixou a desejar, onde você falhou. Para que quando você comece um novo ano ou uma nova etapa, você estabeleça as metas e você tenha em mente: eu quero conseguir acertar mais, eu quero melhorar mais. Então você precisa ter um senso crítico e você precisa também aceitar conselhos, sugestões. Você não sabe tudo, você não é tudo, você não é o melhor, né? Nós somos falhos, estamos aprendendo. E para isso nós precisamos de humildade. Tirar o orgulho, tirar a arrogância, tirar a prepotência, né? Ser humilde. Porque também é verdade que você acertou em algumas áreas, mas você não acertou sempre, você também errou. Postura de comportamento, você teve sim posturas de comportamento que Deus se entristeceu. Porque não foi correto o que você fez. E se você acha que essa é uma área que você tem que melhorar, pois bem, isso deve ser um alvo para você. Você precisa se avaliar. Será que a decisão que eu tomei foi a melhor? Talvez não, irmãos. Você tem que ser honesto, senão você não vai crescer. A gente pede tanto para crescimento. Crescimento como pessoa, crescimento como cidadão, crescimento como patrão, crescimento como funcionário, crescimento como filho, como um progenitor, uma progenitora, mas a gente não tem esse senso crítico. A gente não faz um balanço, né? Uma retrospectiva crítica. Então nós vamos notar essas áreas, eu vou refletir sobre elas, eu vou pensar, eu vou ponderar, eu quero melhorar, eu vou aperfeiçoar. Agora, sem esse senso crítico, eu acredito que você não tem perspectiva para melhorar. Porque você já é o bom, né? Você já atingiu o patamar. Não tem mais nada para melhorar, né? Então às vezes nós temos que descer do nosso pedestal e reconhecer: não, eu preciso melhorar, né? Então me ajuda, escolhe algumas pessoas para te ajudar, pessoas que você confia. Ninguém sabe tudo, ninguém conhece tudo, estamos aprendendo, estamos crescendo. Sabe como chama isso? Maturidade. Isso chama maturidade. Maturidade. Paulo, o apóstolo, ele também fez um balanço. Vou provar isso a vocês. E você vai perceber que existem critérios, bons critérios, para fazer esse balanço, a fim de que você possa corrigir, consertar, rever, reavaliar, ponderar, retroceder, avançar, parar, mudar. Até porque ainda há tempo, né? Nós não sabemos quanto tempo temos.
mas ainda há tempo. Principalmente quando o ano se inicia, né? Avaliar, reavaliar as nossas vidas, as nossas decisões, o investimento que fizemos espiritualmente. Olha para 2021. Por favor, deixa de culpar a Covid, que isso já não cola mais. Não vir mais nos cultos, não fazer evangelismo por causa de Covid, isso não cola mais. Mas chega, né? Essa conversa já foi. Você precisa fazer uma avaliação. Olha para 2021. Quantas pessoas você falou para Cristo? Você falou de Cristo. Quantas? Faz aí um cálculo. Olha para trás. Qual foi o resultado? Quantas pessoas você levou a Cristo em 2021? Ah, não, levar a Cristo só o missionário, só o pastor. Não. Isso é o dever de todo cristão. Aqui, ó. Quantas pessoas você levou a Cristo em 2021? Quantos devocionais você fez? Quanto tempo de oração você gastou? Quantos discipulados você fez com alguém? Talvez com o seu filho, com a sua filha. Você sentou e fez um estudo bíblico com ele. Alguns de vocês não fizeram um. E vocês tiveram 365 dias para fazê-lo. Quantas pessoas você encorajou? Talvez mandando uma mensagem no WhatsApp, talvez ligando, talvez fazendo uma visita. Um balancete da sua vida espiritual. Talvez um balancete da sua vida familiar, da sua vida profissional. Um balancete, fazer os cálculos, né? Emitir um juízo de valor. Sentar e calcular. Preciso melhorar nessa área, eu preciso ser honesto, eu preciso melhorar nesta área, eu preciso corrigir, eu preciso de uma nova estratégia, eu preciso de ajuda nessa área, eu vou pedir ajuda de uma pessoa para me ajudar nesta área. Então você precisa fazer isso, e às vezes colocar-se perante Deus e falar para Ele. Porque a verdade, irmãos, não vai ser sempre que alguém vai estar cutucando você não, viu? Ficar cobrando você. É tão bom quando Deus coloca alguém para nos cobrar, mas não é sempre que você vai ter alguém cobrando você, lembrando você. Inclusive, essa capacidade de se disciplinar também chama-se maturidade. Eu preciso fazer, ninguém não precisa pedir. Eu já sei, eu já assimilei, eu já cresci nessa área, eu vou fazer. Isso chama maturidade. Ninguém precisa pedir. Então, parte da maturidade tem a ver com quando uma pessoa se autoavalia, ou seja, ela mesma percebe, ela mesma age naquela direção para melhorar, e ela vai fazer, porque ela sabe aquilo que está sobre seus ombros. Ela não fica esperando. É tão bom quando Deus coloca alguém para cutucar a gente. Isso é tão bom, mas honestamente não precisa, né? De vez em quando é bom Deus mandar alguém para fazer isso. Olha o que Paulo falou, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 a 15. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir-te comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro,
causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pelo privilégio que nós estamos tendo de estudar a sua palavra, de debruçar o coração, os olhos a essas orientações, para que o Espírito Santo nos instrua, nos ademoeste, mostre a nós o caminho excelente, para que possamos, ó Deus, melhorar como pessoa, como cristão, desenvolvendo os nossos dons, sendo uma bênção na vida de pessoas, rico em boas obras. Ajuda-nos, Senhor. Fala-nos ao coração. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como foi que Paulo avaliou a si mesmo? Qual foi o balanço que ele fez de si? Qual foi o senso crítico que ele teve de si mesmo? Note que ele começa a fazer esse balanço olhando para trás. O balanço que ele fez, ele olhou para trás. Olhe comigo o versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Sabe o que Paulo disse? Aqui, ó. Eu lutei. Paulo olhou para trás e ele disse: eu lutei. Eu fui para a luta. Eu fui para o combate. Eu combati o bom combate. E você? Você pode olhar para trás e dizer com certeza: eu trabalhei. Eu servi. Eu lutei. Eu tenho certeza que eu combati. Olhando para trás. Eu combati o bom combate. Ele não fez corpo mole. Ele não deu vez nem voz à preguiça. Ele não ficou resmungando no campo, se queixando de suas dores. Oh, coitado de mim, desaventurado homem que sou. Ninguém tem dó de mim, ninguém tem pena de mim. Oh, coitadinho de mim. Não, meu amigo, sabe o que ele fez? Ele foi para a arena. Ele foi para a luta. Ele foi para o campo de combate. Foi trabalho. Foram vigílias. Foram viagens. Foram lágrimas. Suor. Labuta. Inclusive ele não parou no meio do caminho. Quantas são as pessoas que param no meio do caminho? Começam bem, mas param no meio do caminho. Ele está falando aqui: eu não desisti do trabalho não. Eu não desisti da jornada. É verdade, alguns momentos a estrada foi pavimentada com agonia, mas eu estava lá. É verdade que no percurso vieram alguns obstáculos, alguns ventos contrários, algumas tormentas, mas eu estava lá. Eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. Ou seja, ele está chegando ao final dessa etapa, e quando ele olha para trás, ele disse: eu sei que eu fiz uma boa corrida. Sabe por quê? Porque eu completei. Eu não fiquei fazendo corpo mole. Eu não fiquei me queixando da vida, olhando para as circunstâncias adversas da vida e fiquei parado. Não, eu estava lá. Eu estava indo, eu estava fazendo. Enquanto todo mundo estava fazendo alguma outra coisa, eu estava lá. Eu estava lá. E mais, ele vai dizer: eu tenho plena consciência que, embora tentado muitas vezes, eu guardei a fé. Ou seja, eu defendi minhas convicções no percurso. Eu fui tentado, eu fui provocado, mas eu guardei a fé. Eu não a prostituí. Eu não a vendi. A
até o fim da minha peregrinação eu guardei. Então veja que interessante a maneira como Paulo, ele avalia a si mesmo olhando para trás, né? Agora, se você prestar atenção no versículo de número 6, ele vai fazer uma avaliação do seu presente, no versículo 6. Leia para mim, seu Oswaldo. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Veja como ele faz a avaliação, olha o senso crítico que ele tem de si mesmo em relação ao momento presente, aquilo que ele estava passando naquele momento. Olha o que ele falou aqui. Ele está falando, irmãos, o seguinte, presta atenção, não é Roma que vai me matar, não. Eu vou me entregar. E tem mais, eu não estou me entregando para Roma, eu estou me entregando para Deus. Eu não sou prisioneiro de Roma, eu sou prisioneiro de Cristo. Eu não sou prisioneiro de César, eu sou embaixador em cadeias. Veja como ele reconhece Deus na vida dele no tempo presente. E para alguns de nós, Deus nem existe. Para alguns de nós, Deus está distante. Você acha que Deus está distante quando você passa por alguma dificuldade? Quando você enfrenta, por exemplo, no caso do apóstolo Paulo, prisão, cadeia, restrições, dores? Ele reconhece, irmãos, ele reconhece a soberania de Deus, tanto na bonança quanto no vale. Eu estou passando pelo que eu estou passando, porque essa é a vontade de Deus. As coisas que me sobrevêm na área de saúde, na área financeira, irmãos, se está acontecendo, é a vontade de Deus, porque se não fosse, não estaria acontecendo. Então reconhece Deus em todos os teus caminhos. Porque essa é a vontade de Deus. Porque se não fosse, não estaria acontecendo. Ele reconhece a soberania de Deus no seu presente. Ele reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Eu falo, e às vezes é difícil mesmo, diante de uma situação difícil, e dentro de casa, com os filhos, com a saúde, com as finanças, com as pessoas das quais nós nos relacionamos. É difícil às vezes ver Deus. Onde está Deus em tudo isso? Paulo reconheceu Deus em todo o seu caminho. Mesmo que as coisas do presente se avaliavam pelas lentes do sucesso, do bem-estar pessoal, da prosperidade fosse um fracasso, um desespero total, por quê? Convenhamos. Se você visse a vida de Paulo no momento presente que ele escreve essa carta, se avaliado pelo bem-estar, seria um total fracasso. Porque ele passou muitas privações. Você não imagina. Mas você não vê ele reclamando, amaldiçoando sua vida, pedindo sua morte. Não. Se Deus quiser que eu viva, viverei para Cristo. Se eu vou morrer, também é para Cristo. Olha a postura que ele tem. Olha a postura que ele teve. Então, para ele, Paulo, ele tinha a convicção de que mesmo que ele estivesse numa masmorra, era a vontade de Deus. Veja, ele não se faz de vítima. Ele não atribui as circunstâncias que lhe acontecem como uma investida de Satanás. Embora é verdade que Satanás investia contra ele. Não, mas minha vida está nas mãos de Deus. Mas fala João 10, 28. Estou nas mãos de Jesus Cristo? Estou nas mãos de Jesus Cristo aqui, ó. E Deus está fazendo isso aqui, ó. Sempre. Não estou na mão do diabo. Eu não estou na contingência da vida. Não, estou na mão de Jesus Cristo. Na mão dele ninguém tira. E Deus está fazendo isso aqui ainda, ó. Ele reconhece Deus em todos os seus caminhos.
ele reconhece o Senhor por detrás de cada situação carrancuda. Ele entende que o Senhor é o capitão da vida dele. Ele entende que o Senhor é o comandante da sua história, o Senhor da sua vida. Isto é, se o Senhor permitiu eu passar por esse vendaval, eu vou, em Deus, tentar buscar paz no meu coração. Se o Senhor permitiu eu passar por essa fase, irmãos, aquilo que tem te acontecido é só uma fase. Vai passar. Vai passar. Então, durante a fase, se esta é a vontade de Deus, eu não vou lutar contra. Eu vou aceitar. Porque minha vida está nas mãos dele. Às vezes, irmãos, nós precisamos aqui, também de maturidade. Para reconhecer que às vezes nos falta fé. Esse tipo de fé aqui. Para confiar. Porque é verdade, nós confiamos nele, acreditamos que ele tem o melhor para nós, até que acontece alguma coisa. Uma tragédia acontece na tua vida e coloca sua vida de cabeça para baixo. Você fala, onde está Deus? Cadê a fé? Deus sempre esteve onde esteve. E você sempre esteve aqui. Você nunca saiu daqui. Jesus falou, ninguém pode arrebatar você da minha mão. Você acha que esse vendaval que está se debatendo contra você, essa rajada de ventos contrários, é uma demonstração que eu soltei em você? Eu não vou perder nenhum que o meu Pai me deu. Nenhum. Interessante que dependendo daquilo que nos sobrevém, nós temos medo de confiar nossas vidas nas mãos dele. É como se você tivesse que entrar em uma cirurgia. Você está com medo, você está amedrontado, você está apavorado. E vai chegar um momento que você ou vai surtar, ou você vai falar para ele, Deus, me ajuda, aumenta-nos a fé, me ajuda a confiar e entregar minha vida nas tuas mãos. Eu quero entregar o meu caminho ao Senhor. Toma-me, Senhor. Eu me entrego novamente a Ti. Faça a sua vontade. Se o Senhor quiser que eu viva, eu tributarei ao Senhor. Mas se o Senhor permitir eu partir, louvado seja o nome do Senhor. Interessante que é exatamente isso que ele está passando. Mas Paulo, ele usa uma linguagem eufêmica para a morte. Foi poeta, Ele disse, o tempo da minha partida é chegado. Olha que linguagem bela para se referir à morte. Ele está no corredor da morte e ele vai dizer, olha como ele encara a morte. O tempo da minha partida é chegado. Por isso que agora ele vai fazer uma avaliação do seu futuro. Versículo 8. Versículo 8. Raine, leia para a gente. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Obrigado. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: não importa se Nero vai me considerar réu de morte ou não. Não importa. Porque minha vida está nas mãos do meu Deus. E ele vai falar o seguinte: para mim o que importa é que minha vida está nas mãos do reto juiz, Jesus Cristo, diante do qual vou comparecer. Não somente eu, mas todos que creem e amam a sua vinda. E ele já tem guardado a minha coroa. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: eu não estou indo para a espada de Roma, eu estou indo para a glória, eu estou indo para receber a minha recompensa. Meus irmãos, Paulo
foi um homem comum. Não foi um super-homem. Ele foi um homem comum. Como eu e você. E ele não teve vergonha de compartilhar conosco os seus dramas. Ele falou nesse texto que estamos estudando, os seus dramas. Por exemplo, no versículo 9, o primeiro drama que ele compartilha conosco foi a solidão, versículo 9. Procura vir-te comigo depressa. Olha o versículo 21. Venha, meu filho, mas venha antes do inverno. Versículo 11. Quando você vier, traz quem? Marcos. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Irmãos, esse versículo aqui é fantástico, principalmente quando lido e avaliado à luz de Atos 15. Paulo disse um dia para Marcos e para Barnabé: comigo ele não vai, ele não serve. Paulo falou para Marcos e para Barnabé. Paulo falou para Barnabé a respeito de Marcos: ele não anda comigo, para mim ele não serve. E no final da vida Paulo diz: traz esse menino, eu quero ele perto de mim. Veja, irmãos, nunca é tarde para restaurarmos um relacionamento ferido. Não é fácil chegar no final da vida e sentir solidão. Não é fácil. O segundo drama que ele compartilha conosco foi o abandono. Veja o versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Meus irmãos, não é fácil ser abandonado no final da vida. Não é fácil ser abandonado numa fase da qual você mais precisa. Não é fácil você ser abandonado por aqueles que você investiu. Quando ele mais precisou de um companheiro, de um amigo, de um apoio, ele não teve. Não é fácil lidar com isso. Terceiro drama que ele enfrentou foi a traição. Versículo 11. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos, mas muitos males. Dizem os historiadores que foi esse moço aqui que delatou ele. Delatou. Falou onde ele estava para os romanos. Culminando na sua segunda morte e, consequentemente, para o seu martírio. Irmãos, tem gente que nós conhecemos, que nós investimos, que nos apunhala pelas costas. Tem gente que puxa o nosso tapete. Tem gente que comemora e celebra quando a gente chora. Vibra quando a gente sofre. Mas olha o versículo 15. Veja que Alexandre não resistiu apenas o pregador, Paulo, mas resistiu também a pregação. Versículo 15. Tu, Timóteo, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Quarto drama. Veja como ele foi um homem comum. É verdade que ele avaliou muito bem o seu passado, teve um senso crítico do seu presente, um senso crítico do seu futuro. Mas ele não é diferente de nós. Ele enfrentou dramas. Um quarto drama e último que ele compartilha conosco foi suas privações. Versículo 13, confira. 3 privações. Ele precisava de gente. Irmãos, presta atenção no que eu vou falar. Eu vou dizer uma coisa muito importante para você essa manhã. Todos nós precisamos de Deus? Sim. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Gente precisa de gente.
Às vezes nós precisamos de uma companhia. Às vezes nós precisamos de alguém que esteja ao nosso lado. E ele vai pedir para Timóteo: vem, Timóteo. Lucas está aqui. Quando você vier, traz Marcos também. Ele teve uma segunda privação. Ele falou o seguinte: quando você vier, traga os meus livros e os meus pergaminhos. Ele sabe que vai morrer e ainda quer estudar, quer ler. Tem gente que passa a vida inteira e não estuda nada. Não estuda nada. Tem a vida inteira. Mas ele, diante da iminente morte, ele falou: eu quero encher minha mente com a palavra de Deus. Eu quero me alimentar. Especialmente os pergaminhos. Traga os livros, mas traga os pergaminhos. Está falando das Escrituras. Eu quero ler, eu quero meditar. Eu preciso olhar para as Escrituras de novo. Irmãos, ele enfrenta privações físicas. Em terceiro lugar, veja que interessante. O inverno está chegando. Até ele fala para Timóteo que viesse antes do inverno. O inverno estava chegando. Em Roma, o inverno chega a temperatura -0. E numa masmorra, deixa eu falar algo a você, é mais frio lá dentro do que lá fora. E uma pessoa velha sente mais frio do que uma pessoa mais nova. Nós sabemos isso. Quanto mais velho você fica, mais sensível você fica. E Paulo já é um idoso. Você já parou para pensar nisso? O maior pastor, o maior missionário, o maior plantador de igrejas, o maior teólogo da história do cristianismo, sequer tem uma capa velha para usar na sua velhice. Sequer tem um cobertor quentinho. Quantas vezes você e eu reclamamos da vida? Tendo casa para morar, tendo carro para andar, mesa farta, tendo roupa quentinha para vestir. Em último lugar, quinto drama. Veja como ele foi um homem comum, como eu e você. Quinto drama, versículo 16. Sabe qual foi o drama? O quinto drama dele? Ingratidão. Versículo 16. Leia, Orlando. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, mas todos me abandonaram. Ok. Veja, não é fácil. Preste atenção no que eu vou falar aqui. Não é fácil. Veja, ele plantou igrejas nas províncias. Anota aí. Está escrito aí: Galácia, Macedônia, Acaia, Ásia Menor e Jerusalém. Esse moço aqui levou milhares de pessoas a Cristo. Na hora que ele mais precisou, ninguém foi em sua defesa. Todos me abandonaram. Mas porque ele desenvolveu maturidade ao longo da sua vida cristã e um senso crítico sobre si mesmo, veja a conclusão dele, né? Bendito seja Deus. Versículo 17. Juliana, leia para a gente. Versículo 17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Continua. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, nosso horário está se findando. Eu posso dizer a cada um de vocês: pode faltar apoio dos homens, mas jamais vai faltar apoio de Deus.
Pode ser que falte apoio da terra, mas nunca faltará apoio do céu. Então nós precisamos confiar no Senhor. Confiar no Senhor as nossas causas. Mas para isso você precisa ser honesto com você mesmo, como ele foi. Você precisa avaliar as áreas daquilo que te aconteceu, aquilo que está te acontecendo. Você precisa ser honesto a respeito daquilo que Deus prometeu, a respeito do seu futuro. E às vezes, quando lhe faltar condições, por que não colocar-se perante o altar dele, falar com ele, apresentar a ele as suas dores, os seus dramas? Ele compartilhou conosco, mas certamente ele já tinha compartilhado com Deus, lá no cantinho, na masmorra, naquele lugar escuro, certamente de joelhos, muitas das vezes, falando: Deus, não me permita que agora eu te traia, depois de ter tanto te servido, não permita que agora os meus sentimentos me confundam. Certamente ele chorou, ele clamou, e Deus veio, Jesus Cristo veio, eu tenho certeza, e acalmou o coração dele, e trouxe paz no coração dele. Calma, Paulo, você já vai para casa, eu já vou te buscar. Mas para isso os irmãos precisam de maturidade, para fazer uma avaliação honesta sobre si mesmo. 2022 está se iniciando, hoje é dia 2. Nós temos uma boa jornada pela frente. E eu creio que a decisão que você for tomar nesta manhã, ela vai ser determinante para o desfecho, para o desenrolar dos dias que vamos ver. Eu vou pedir a Juliana que vá ao piano, fazendo gentileza. Quero convidá-los a curvar sua cabeça por alguns instantes, fechar seus olhos. Você que está em casa nos acompanhando, mais uma vez obrigado pela sua companhia conosco. Que Deus tenha falado ao seu coração. Você está aqui essa manhã e você diz: pastor, a palavra de Deus falou comigo hoje. Amém. Precisava ouvir isso. Não mais alguém? Pastor, a mensagem falou comigo essa manhã. Eu precisava ouvir. Amém. Senhor Deus, obrigado pelo privilégio que estamos tendo. Completa essa obra, a qual só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus. Amém. Coloque-se em pé comigo. Vamos cantar o hino. Que fiéis nós sejamos. Quando nós estivermos cantando o hino, se você precisa consagrar alguma área ao Senhor, onde mesmo você está, você pode tomar uma decisão de entrega. Aquilo que nós conversamos, eu vou entregar nas mãos de Deus. Na verdade, você não precisa se sentar, se ajoelhar, você pode fazer isso de pé. Fica à vontade. Mas se Deus falou, você tomou uma decisão, foi orado. Então agora, entrega. Vamos cantar. Deus não nos força, serviu em Deus, mas a força para obedecer. Com mentes voltadas ao seu infalível amor.
culto desta manhã, para você apresentar a Deus aquilo que Ele falou para você. Disseram assim: não nos ardia o coração quando Ele nos falava as Escrituras? Quando Deus vem falar conosco, é inconfundível. Ele fala mesmo ao coração. Senhor Deus, obrigado pelo privilégio que estamos tendo de cultuá-lo na beleza da Tua santidade. Obrigado pelas orientações que recebemos nesta manhã. Fomos exortados, alimentados. Continua falando conosco. Abençoa ainda o culto da noite, aqueles que vão vir, o pregador, a regência. Que tudo seja feito para engrandecê-lo. Que as decisões tomadas, que a retenção das Escrituras se perpetue. Nós lhe somos gratos pela sua bondade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar. Muito bem, agora são 10 horas, 10 minutos. Estamos chegando ao final dessa primeira etapa, né? Quero agradecer você que nos acompanhou nessa manhã. Nós estamos aqui em Jaguariaíva. Obrigado pela sua companhia conosco. Que Deus abençoe você que esteve conosco. Então, uma oração silenciosa. Estamos encerrando esse momento. Obrigado.